Chegou o tão aguardado dia da luta e a gente ainda nem sabe como Jae-kyun lidou ao ver a foto do Kim-dan se encontrando com o diretor da academia do adversário. O quão problemático esse momento ainda pode ser? E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto Nunes, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala do capítulo 49 de Jinx. Claro, primeiro deixa eu te lembrar e te pedir o like, que é muito importante porque ajuda muito no engajamento do canal. Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações e já me segue lá nas outras redes sociais. Eu sou @gutonu em todas elas. E claro, você é convidado a comentar quantas vezes você quiser ao longo do vídeo para poder me dar a sua opinião, o que você tá achando, o que você concorda, discorda de mim ao longo do vídeo. Então comenta quantas vezes você quiser. Agora vamos saber o que acontece no capítulo 49. O capítulo já começa deixando claro para quem tá lendo que a gente tá passando por um momento muito tenso na história. É um dia antes da luta do Jae-kyun contra o Baek-Jimin, né? E vemos a cobertura do dia em que os dois se encontram durante o exame físico pré-luta. Claro que a mídia tá cobrindo todo aquele momento e sempre de maneira bastante sensacionalista, exaltando o Baek-Jimin. Tudo começa com Jae-kyun e a equipe dele encontrando o Baek-Jimin e a equipe dele ali pelos corredores. E claro, ambos os CEOs das academias, eles se tratam com muita cordialidade, né? Um mais falso que o outro, mas claro, muito cordialmente. O Dan logo fica muito desconfortável ao encontrar, né, ao perceber que aquele homem é o homem com quem ele se encontrou no dia anterior. E o Jae-kyun, né, observando de canto, ele percebe o desconforto e a reação do Dan nesse momento. E é claro, deve ter sido muito instintivo para ele olhar direto pro Dan e perceber a reação dele, afinal de contas, na noite anterior ele tinha acabado de receber a foto dos dois se encontrando. O Baek-Jimin aproveita o momento para cumprimentar o Jae-kyun e dizer o quão honrado ele tá com a oportunidade de enfrentar o Jae-kyun, e o Jae-kyun retribui o cumprimento dele sem muita expressão, sem encher muita bola do outro. Então o Baek-Jimin, ele pergunta pro Jae-kyun se o Jae-kyun não se lembra dele e parece sussurrar alguma coisa no ouvido do Jae-kyun, que em um primeiro momento enche o rosto do Jae-kyun de surpresa, mas aquela surpresa toda logo parece se transformar em pura raiva. Enquanto eles estão indo para casa, o treinador orienta o Jae-kyun a descansar e se preparar para a luta, né? E diz ainda várias palavras de conforto para ele, mas ele parece não dar ouvidos, ele parece não prestar a menor atenção no que o treinador tá falando, porque o que quer que o Baek-Jimin tenha falado pra ele, sussurrado pra ele, aquilo parece ter tomado conta da cabeça do Jae-kyun. O que quer que o Baek-Jimin tenha falado pro Jae-kyun, ele alugou um triplex na cabeça do moleque. A gente então é agraciados com alguns quadros maravilhosos do Jae-kyun pensativo no banho, né? Então a gente vai descobrir finalmente o que o Jimin falou pra ele naquele momento, naquele sussurro. O Jimin disse pro Jae-kyun que ele ser o grande campeão é uma baita piada e que nunca esquecerá como ele era quando criança. Isso se segue com alguns xingamentos e com ele garantindo que vai tirar o cinturão de campeão do Jae-kyun, e ainda pergunta se quando ele perder o cinturão ele vai sair chorando igual um bebezinho. Claramente existe uma história entre esses dois, provavelmente quando eles eram muito mais jovens. Lembrando das palavras do Jimin nesse momento, o Jae-kyun parece se lembrar dele, parece lembrar quem ele é, ou o que quer que eles tenham vivido entre eles em algum momento da juventude. E ele se questiona e se lamenta por não ter matado o Jimin assim que encontrou ele, mas ele garante, né? Ele garante em pensamentos, garante pra ele mesmo que ele nunca perde. Ele garante pro Jimin, ali no banho, né, com ele mesmo, ele garante que ele não vai perder de novo. Chegou o grande dia, a gente vê o Kim-dan preocupado com todo tipo de produto que entra no vestiário deles, e ele basicamente testa tudo. Ele experimenta as garrafas d'água, ele testa as garrafas d'água e até os mesmos remédios ele testa nele mesmo antes de correr o risco de usar qualquer coisa no Jae-kyun. Depois dos problemas que eles tiveram com aquele shake proteico quando eles estiveram nos Estados Unidos,
o Dan decidiu que seria muito melhor se ele testasse antes qualquer coisa que pudesse ser oferecida para o Jae-kyun. E o Batata se aproxima curioso para saber o que está acontecendo, e quando o Dan explica, ele se oferece para ajudar, e os dois ficam ali testando todo tipo de coisa que foi entregue para o Jae-kyun, né? Entre remédios, água e comida. De repente, o Sr. Choi, basicamente, né, o manager da academia adversária da academia do Baek Jimin, ele aparece no vestiário com a desculpa esfarrapadíssima de que só queria desejar boa sorte pro Jae-kyun. Enquanto o treinador do Jae-kyun tenta, de maneira gentil, tirar o homem dali do vestiário, o Jae-kyun não tenta paciência não, xinga ele, chama de velhote, manda ele sair logo dali, e aí tudo vira uma grande discussão generalizada, onde todo mundo tá ali aos gritos, principalmente o velhote. Então um homem discretamente no canto, né, um homem com o uniforme da academia do Baek Jimin, ele aproveita e discretamente troca um dos frascos de spray que o Dan tinha acabado de testar por algum outro frasco. Era um spray para dor, né? O Dan tinha acabado de testar eles junto do Batata, assim como ele fez com vários outros itens. E já que tá tendo aquela grande discussão generalizada, ninguém percebe que ele faz isso. Inclusive o próprio Dan tá muito distraído naquele momento. Os homens são colocados pra fora aos berros, o Batata continua assim, ó, explodindo em raiva, o Jae-kyun já tá inabalável, né, como sempre. Então o Jae-kyun decide usar o tempo que resta pra ele antes da luta pra treinar um pouco mais com o Yosef. Durante o treino, o Jae-kyun acaba sentindo um pouco de desconforto no tornozelo, que ele garante que não é nada, né, mas pede pro Dan só passar um pouco de spray pra dor que tudo vai ficar bem. E aqui, antes mesmo de qualquer coisa acontecer, a gente sabe que a merda vai ser grande. Assim que o Dan passa o spray, o Jae-kyun geme de dor e toda aquela região, ela fica muito vermelha. O Dan não tem a menor ideia do que pode ter acontecido, mas o desespero simplesmente toma conta de todo o corpo dele. O Dan fica apenas encarando o Jae-kyun, que chega a tremer o tornozelo de tanta dor, e a região muito vermelha e a expressão de extremo desconforto no rosto do lutador. Eu fico honestamente cada vez mais desesperado capítulo a capítulo nessa reta final. Existe um pequeno raio de luz nesse episódio quando a gente lembra que o Batata tava junto do Dan enquanto ele tava testando as coisas, né, antes de usar no Jae-kyun, mas a gente sabe que nem tudo é tão simples. Já que mesmo o Batata tendo visto, isso não garante nada que vai melhorar a situação do Dan, porque ele não tem um minuto de paz na história. Deixa aí nos comentários o que você achou do capítulo, eu espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!